A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 5 de maio de 2024, estamos aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Ele, porque se não fosse a bondade e a misericórdia dEle, não poderíamos estar aqui nesta noite adorando e engrandecendo o Teu nome e aprendendo assim mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao livro 2 Crônicas, capítulo 29, 30 e 31. Que vocês aí acompanhem das suas casas, adorando e engrandecendo o Senhor juntamente conosco nesta oportunidade. Vamos estar orando, pedindo a bondade e a misericórdia mais uma vez do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre este momento que nós estamos tendo aqui de meditação e leitura da palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, meu Pai. Neste momento, nós entramos mais uma vez na Tua presença e convocamos, ó Pai, e clamamos a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, que se faça presente neste momento de leitura da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que todo sono, ó Pai, caia por terra. Que toda, Pai, no nome do Senhor Jesus, desatentação, Pai, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Que nossos sentidos estejam todos ligados agora na Tua glória, ó Pai. Pai, que o nosso entendimento esteja ligado na Tua palavra, que aquilo que o Teu Espírito Santo tenha nos revelar, tenha falar aos nossos corações através da Tua gloriosa palavra, que nós possamos estar atentos para absorver, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te louvar, ó Pai, e Te engrandecer pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, ó Pai, porque é a Tua bondade, a Tua misericórdia que tem nos alcançado e por isso somos alegres. Obrigada, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Fica conosco, manifesta o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas mais uma vez. Fica conosco, ó Pai. Toca sobre a vida dos meus filhos, ó Pai. Toca sobre a minha vida, só toca sobre a minha casa, ó Pai, pelo poder que é em Ti. Sê sobre nós, ó Pai. Nós clamamos e engrandecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo de 29, que traz como título: Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram um holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e às assolações, e o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isto em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimarem incenso. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amassai,
e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Asaías, filho de Jalelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zilma, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Geduntum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias, e no 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias, e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para o sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, o sacerdote, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolo, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado do rei, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, o sacerdote com as trombetas, e deu ordens Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos eles se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vós consagraste ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor.
E todo que tinha essa vontade do coração trouxe o holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também as coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas o ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. 2 Crônicas 30. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não se tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Barseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém por muitos, e não tinha celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que vós se escaparam, e escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E vós, correios, foram passando da cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porque riram e se zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedro. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés.
E o homem de Deus e o sacerdote aspergiram o sangue, tomando-as da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, que não está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus. E o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, e os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias. Com grande alegria os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação, de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que haviam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. 2 Crônicas 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se acharam saíram à cidade de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocausto, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e para as festas da lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que pudessem edificar a lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram mais primícias de trigo e do mosto, e de azeite, de mel, e toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam a cidade de Jerusalém, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas, e foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daquelas montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e diz que se fartar, e ainda sobejo em abundância,
porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e o dízimo e as coisas consagradas, e isto estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. E Jeiel, e Azarias, e Naate, Azael, e Jerimote, e Zozabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram superintendentes sob a direção dos Conanias. E Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e Azarias, maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Éden, e Minianim, e a Jesua, e Semaias, e Amarias e Secanias na cidade dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos, e daí para cima a todos que estavam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas segundo as suas turmas, o que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, na cidade de 20 anos, e daí para cima, e as suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, as suas mulheres, e os filhos e as suas filhas, por toda a congregação, porque a fidelidade, estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos, nos arrabaldes das suas cidades, e em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome, para distribuir suas porções, e todo varão entre os sacerdotes, a todos que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra se começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Amém? Amém. Finalizamos aqui mais 3 capítulos, e esses capítulos vêm falar do rei Ezequias, um rei sim, que se voltou a face para o Senhor, para buscar a Deus de todo o seu coração. E assim, buscando ao Senhor de todo o seu coração, retirando todo ídolo que havia naquelas cidades, todos os ídolos que eram adorados pelo povo. E aí sim, Deus se volta o coração para aquele lugar e prospera. Amém? E aqui nós vemos um servo do Senhor, um rei, que realmente voltou o teu coração para o Senhor. E a Bíblia, irmãos, não nos relata isso simplesmente de uma forma superficial. A Bíblia não relata isso para nós de uma forma simplesmente por mero acaso. A Bíblia nos relata isso para mostrar, assim como nós hoje, que somos servos, que muitas das vezes buscamos de face a verdadeira face do Senhor e retiramos do nosso meio tudo que não agrada do Senhor. Muitos aqui mostram que por um momento andaram no caminho do Senhor, mas por um momento também se desviaram da presença do Senhor e começaram a transgredir a lei. Outros começaram e retiraram simplesmente parte dos ídolos, parte da adoração a deuses estranhos, e não quiseram tirar outra parte. Começaram a adorar aí, assim, continuando assim, adorando 2 reis e 2 senhores. E muitos vieram e adoraram a Deus de fato e de verdade, consagraram e voltaram a sua face ao Senhor, a buscar ao Senhor de todo o teu coração. E o Senhor mais uma vez é voltado e usa-se de misericórdia e de bondade para aquele povo, e renova e restaura cada um deles.
Assim também é o Senhor sobre as nossas vidas quando nós nos voltamos de todo o coração para com o Senhor. O Senhor usa mais uma vez de bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, lava-nos de todas as nossas impurezas, de todos os nossos pecados, coloca vestes novas sobre as nossas vidas, coloca anel sobre os nossos dedos e renova aí uma aliança conosco. Então a cada um de nós temos a oportunidade de estarmos aí diante da face do Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração e com sinceridade, porque o Senhor tem prosperidade e bênção sobre toda aquela casa que é obediente ao Senhor. Deus tem prosperidade e bênção sobre toda aquela casa que de fato busca a face do Senhor e quer o Senhor sobre a tua vida. Esse é o Deus, meus irmãos. Então busque a face do Senhor. Esteja aí adorando e engrandecendo somente ao Senhor. O Senhor, Ele não aceita Ele tem ciúme de nós. Então Ele não aceita que nós adoramos ao mundo e também o adoramos. Existe aí uma escolha: ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos ao mundo. Não tem como servir a dois senhores. E a Bíblia sempre vai nos relatar isso. Deus não se agrada daqueles que adoram a Baal e também querem adorar a Deus, que adoram deuses estranhos e também querem adorar a Deus. Deus, Ele quer uma adoração única e exclusiva para Ele, porque o nosso socorro de todas as áreas da nossa vida só vem do Senhor. A palavra do Senhor, quando diz lá em Salmos: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso único socorro, irmãos, ele vem do Senhor. Não existe outro Deus, não existe outra possibilidade do nosso socorro vir de outro lugar. O nosso socorro, ele só vem do céu, ele só vem do Senhor. Então abra o teu coração para o Senhor nesta noite, entrega a sua vida a Ele, busca simplesmente ao Senhor, anda simplesmente nos caminhos dEle, e nós vamos ver a glória dEle ser manifestada sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando cada um que tem aí empenhado em buscar a face do Senhor, entregar a sua vida a Ele, colocando sempre a tua casa em oração, porque a nossa chave, irmãos, é a oração. Deus se agrada daquele povo que busca a face do Senhor. Então busquemos aí, continuemos buscando a face do nosso Deus, porque grandes coisas tem o Senhor para minha e para sua vida, para minha casa e para sua casa. Amém? Maravilhoso Pai, mais uma vez adoramos e exaltamos ao Senhor pela Tua palavra. Faça de nós, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, servos segundo o Teu coração. Servos que venham agradar ao Senhor. Senhor, meu Deus, retira toda imundícia, toda impureza, tudo que não agrada ao Senhor das nossas vidas, da nossa casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma varredura, limpar, ó Pai, e purificar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que possamos todos os dias oferecer um culto racional e santo, ó Pai, simplesmente ao Senhor nosso Deus, porque do Senhor é o nosso refúgio, do Senhor é a nossa fortaleza, do Senhor é o nosso socorro bem presente. Sê conosco, meu Deus e meu Pai, continue falando aos nossos corações, continue, meu Deus e meu Pai, habitando sobre as nossas vidas, transformando-nos de dentro para fora. Pai, no nome do Senhor Jesus, todo altar a deuses estranhos que existe sobre a nossa vida, que seja derrubado agora, assim como o rei Ezequias, ó Pai, tirou tudo que não agradava ao Senhor do templo e restaurou aquilo que era necessário, restaurou aquilo, ó Pai, que o Senhor colocou desde o princípio. Assim também, ó Pai, retira de nós tudo aquilo que nós colocamos, mas que não agradava aos Teus olhos, que no decorrer do tempo, ó Pai, fomos agregando na nossa vida, colocando altares, ó Pai, dentro dos nossos corações que não é reservado para o Senhor. O Teu sangue é poder, purifica, Senhor, endireita os nossos caminhos. Sê sobre a vida de cada um, ó Pai, que tem acompanhado esta leitura, sê sobre as causas de cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, ó Pai, e assim nós Te louvamos e engrandecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui adorando e engrandecendo o Teu nome. Amém.